É treta, é babado, é polêmica e é claro que eu vou te contar todos os detalhes dessa festa que rendeu, hein? Pega a pipoca, porque tá babado. Olha só, minha gente, antes da festa começar, o Rodriguinho tava falando pra Fernanda que ela era pra ela aproveitar mesmo, tá? Isso porque vocês sabem que ela brincou muito feio com a Alane ontem e por causa dessa briga ela tava meio borocochô. Mas aí o Rodriguinho disse que não era pra ela deixar a peteca cair não, tá? Que era pra ela se divertir, dançar e tudo mais. Bom, daí a Alane depois tava conversando com a Beatriz e disse assim, ó, a Fernanda tá contando a versão dela ali pro Michel. Ela vai contar o que pro Michel? A versão dela totalmente distorcida da realidade, disse a Alane. E a Beatriz, ela tá sendo ridícula. A Alane concordou. E a Bia disse, então deixa ela ser ridícula. Bom, nisso o Michel ficou bem incomodado com a fala da Fernanda pra Alane. E ela foi falar com ele. Aí a Fernanda disse assim, ó, foi uma indireta. Mas ela foi mais esperta e fez o movimento. Só que até então, eu não ia daquele jeito. Mas quando você vê uma terceira e vê assim, sentir em mim, fiquei, putz, não foi pra você, amigo. Essa pauta não é sua. Minha melhor amiga é gorda, gorda de verdade, ela tá vendo, somos amigas real. Meus pais são gordinhos, nunca teria sentido, foi uma pauta direta. Mas aí ela fez um movimento, ela fez a minha fala virar algo pior do que era, referente à briga dela com a Alane, né? Que ela disse que ela tava meio molinha e não sei o que. Bom, e o Davi, claro, começou sendo assunto também, né? O Binho e o Lucas estavam falando do Davi. E o Lucas disse assim, ó. Ele chegou falando, ei, Buda, vocês estavam falando de mim? Quando eu cheguei, vocês mudaram de assunto. E eu falei, não, a gente tava falando do VIP. A gente falou seu nome porque você tava no VIP. E o Binho, não deixa ele ficar te intimidando, não, hein? E o Lucas sobre o Davi ainda falou, ele tá ferrado comigo. Mas por que o Lucas fala isso? Bom, o Lucas antes estava conversando com a Leide, que o Davi perguntou se ele tava falando dele no quarto magia e se colocaria ele no paredão. E aí o Lucas disse assim, ó. Ele falou assim, se eu pegar, não boto você no VIP não, vai dar ruim. E a Leide, parece que ele tá de boa. E o Lucas, tomara. Bom, só que daí, minha gente, era visto que isso ia dar treta e ia dar polêmica. Porque não é de agora que o Davi e o Lucas Henrique, o Buda, eles estão se desentendendo, estão trocando farpas e dessa vez a treta aconteceu. Eles começaram a discutir no banheiro. O Davi disse assim, ó, o cara ser fofoqueiro é a pior coisa, mano, ainda com barba na cara. E o Lucas, irmão, você fala as paradas e depois fica se escondendo atrás do bagulho, dizendo que você não lembra, você é mentiroso. E o Davi, você é falso. E o Lucas, por que eu sou falso? E o Davi, você é falso e fofoqueiro. E o Davi ainda disse assim, ó, a pior coisa na vida é quando um cara é fofoqueiro e você é fofoqueiro. E o Lucas, tá, mas você é mentiroso pra caramba. Aí o Davi continuou chamando o Lucas de falso e fofoqueiro. Ele disse, essa conversa que tive com você, fui te perguntar, cheguei até você. Aí você já falou pra um, falou pra outro, entrou na parada que é fofoca. E o Lucas, cada um faz o que quiser da sua vida e que se ferre. E o Davi, é melhor ser verdadeiro e falar na cara. Ô, miséria, você é isso, você é aquilo outro. Falou na minha cara, mas me dá bom dia, fala comigo, fica forçando intimidade. O Lucas não gostou, tá? E disse assim, não, eu não tô forçando intimidade, não quero amizade com você. E o Davi, então, não quer, então, por que falar comigo, então, se não quer? E o Lucas, eu vou te destratar? Vou passar por você e vou te destratar? E o Davi, então, tá, então, tu é falso? Só que aí, no meio desse bololô todo, o Bin entrou na briga. E aí o clima esquentou. O Bin falou assim, ó, por que você não fala na minha cara agora? Por que você não fala na minha cara agora? Eu falo na sua cara, você acha que eu tenho medo de você? E o Davi vai me bater? E o Bin, você fala nas costas. A briga dos dois foi super acalorada, tá? Pareceu que ia dar expulsão mesmo. E ela só teve fim quando a Isa tirou o Davi da sala. Aí o Bin, seu moleque. E o Davi falou na sua cara que você é manipulador. E o Bin, seu safado mentiroso. E o Davi, você é manipulador, seu otário. E o Bin, otário é você, otário é você. E o Davi, seu otário. Aí a Isa vem e fala, Davi, para com isso. Daí tira ele. Nisso eles vão pro quarto, tá? E o Bin fica irritadíssimo no quarto, dizendo que o Davi não tem coragem de falar na cara dele nem de chamar a Yasmin e a Vanessa. Já o Lucas explicou que o Davi foi tirar a explicação com ele sobre o Lucas ter mencionado ele nessa conversa do VIP, que foi por isso que essa história aconteceu, né? E aí começa o babado do Calabreso e a treta do Calabreso. Qual é a treta do Calabreso? O Lucas falou assim, ó, olha como ele é infantil, ficou Calabreso. E a Vanessa, o que é isso? E o Bin, tá xingando ele porque é gordo. Só que do outro lado, o Davi também estava repercutindo a briga com a Isabelle. Ele disse assim, ó, quem jogar sujo tem que sair. E vai sair pelo público, não vai sair por mim. Vai sair pelo público. Pode me botar em 10 paredão, vou voltar dos 10 paredão e vou falar a verdade. Nisso, o Bin estava dizendo que o Davi teve atitude gordofóbica quando chamou de calabreso. Ele ficou chamando de calabreso, tá chamando de calabresa porque eu sou gordo. Por que ele vai ficar me chamando de calabresa? Nisso, a Isa começa a conversar com o Davi no quarto, fada, e diz que a briga podia ter acabado sim em tragédia, tá? E o Davi falou que o Bin se meteu na conversa deles com o Lucas. E ele falou assim, eles jogam tudo sujo, voltam tudo combinado. Nisso, a Isa tentava dar uma amenizada e aconselhar o Davi. Ela, olha, às vezes é necessário recuar, ele se meteu na briga, se ele meteu, tu sai. E o Davi, se eu ganhar a prova do líder, vai ter que me engolir, joga sujo, aquele falso.
Daí nisso, o Lucas tava pistola porque foi chamado de calabreso e começou a contar a história pra casa inteira. E o Lucas ele ficou calabreso, calabreso, sei lá o que é calabreso. Bim disse que é apelido de pessoa gorda. E a Lady o quê? E aí é nisso que começa o motim contra o Davi. Começa a rolar toda uma reunião no quarto fada pra perguntar pro Davi o que significa o tal do calabreso. E aí a Lady fala assim, ó, agora você tá sabonetando no bagulho. Se eu te chamar de alguma coisa da minha região, eu sei o que eu tô falando. O Davi é uma resenha que a gente tem lá em Salvador, não tem nenhum significado. E o Marco, se for alguma coisa referente a corpo, fica muito feio. Nisso, a Lady, na festa, tava pistola porque chamaram o Lucas de calabreso. E ela vai tomar no U que fica falando do corpo dos outros, chamando de calabreso. E aí Yasmin, calma, gente, a gente não sabe se é isso. E aí o Davi tava se explicando, ele falou, olha, eu ouvi meu nome e só chamei o Lucas pra conversar. Só que a Lady falou que quando sair da casa vai pesquisar o que significa o tal do calabreso e que se for coisa ruim ela vai comer o Hulk do Davi. Daí o Bin tava se explicando, dizendo que já chamaram ele de calabresa antes, que é ofensa, que é por ser gordo e que ele não pode falar e tal. Só que o Davi não disse que era sobre isso, né? Ele continuou chamando o Lucas de fofoqueiro por vazar pro Bin a conversa que eles tiveram. E aí a Vanessa falou assim, é um aliado dele, como não ia sair? Você e a Cunhã falam coisas que ninguém sabe, você não pode exigir isso dele. Só que daí, a Yasmin até tentou passar um pano pro Davi, mas depois ela não conseguiu, tá? Ela disse, você estragou a festa de todo mundo aqui. E o Davi, eu não estraguei a festa de ninguém. Eu chamei ele pra conversar, todo mundo aqui se meteu em uma coisa que não foi chamado. E aí começaram a questionar o Davi sobre o que significava o tal do calabreso. E a Vanessa, mas o que significa? Em que sentido você fala isso? Ele é calabreso, a gente fala assim onde eu moro. Aí o Matheus também questionou o Davi sobre o significado de calabreso e disse que ele tem que respeitar para ser respeitado. E o Davi falou assim, ué, irmão, eu não sei, eu só falei. E a Giovana, ele nunca sabe. Só que na festa, a Lady disse pro Marcos que ficou pistola quando o Lucas falou sobre o termo calabreso. E aí ela foi até perguntar lá pro Davi o que significava. E ficou pistola quando ele disse que não sabia. E ela, meu uke, minha xereca que não sabe. Daí no quarto, a Giovana também estava indagando o Davi e disse que é muito feio ele chamar as pessoas de falsas, de manipuladoras e de fofoqueiras na cara delas. E o Davi disse, mas o que eu sinto é isso? Peraí, como é que eu esqueci seu nome? Peraí. Não chamo você de Fernanda, qual é seu nome mesmo? É Giovana. Aí o Michel ri. E o Davi, não, é que eu me confundo. A gente também, ninguém tá muito preocupado com ela. Bom, nisso o Marcos também ficou nervoso com o uso da palavra calabreso que o Davi falou. Ele disse assim, ó, se a pessoa usa isso numa discussão é porque tem conotação negativa. Ela tá falando que não sabe o que é, que não lembra. A Leite falou que é calabreso e ele disse que é uma coisa da região. Eu disse, hoje você concordou que era ruim usar conotação física de uma pessoa numa discussão pro lado negativo. E agora usa uma palavra que pode significar isso? É muito complicado. Bom, já Yasmin comentou sobre o que ela acha do tal do termo calabreso, tá? Ela diz assim, olha, pelo que eu sei, é tipo eu chegar em você e falar, calma, calabreso, você tá estressadinho. Eu não sei se é nesse sentido que o Davi disse. Já na sala, o Michel falou pra Vanessa que se sentiu extremamente atingido pela essa fala do Davi. Ele disse assim, eu num corpo gordo não posso ficar calado, afeta em várias comunidades, é muito complicado, é uma coisa que já me incomodou muito. E daí, o pessoal todo vai pra cima da Isa pra fazer a caveira do Davi de novo. E aí a Giovana começa a aconselhar a Isa a se posicionar quando não concordar com as atitudes do Davi. E aí a Giovana diz assim, se você não concorda, achou exagerado, fala sempre, isso é posicionamento. Só que, aparentemente, o Lucas sabe o que o calabreso é só um meme da internet. Aí ele falou assim, ó, ficou calabreso, calabreso, e o Bin tava ofendendo o moleque. E a Vanessa, tá, mas o que isso quer dizer? E ele, é uma porcaria de internet. Aí o Bin interrompeu, tá xingando ele porque é gordo. Eu recebo esse apelido de calabreso porque eu sou gordo, eu vou jogar a real mesmo. E a Vanessa, é isso? O Lucas ficou em silêncio, acabou não terminando de explicar a história, tá? Só que o lance é o seguinte, antes disso tudo, o Bin explicou pro Michel que calabresa é um meme e não um termo gordofóbico. Mas o Michel insistiu que o Davi falou na raiva pra ofender. Aí o Bin falou assim, ó, é um bagulho que virou piada por causa de um cara aí. E o Michel, e ele era gordo? O cara? E ele, não, mano, calabresa hoje é uma gíria, mas antigamente era uma brincadeira com quem era gordo. Eu já fui chamado de calabresa hoje, e o mano que faz piadinha na internet chama o cara de calabresa, mas sem maldade. Mas pra que ficar chamando o cara de calabresa? Aí o Michel falou, não, mas chamou na raiva, se foi na raiva não chamou brincando. E o Bin suave, não foi ofensa gordofóbica, eu entendo isso daí. Bom, tirando essas tretas todas, tem o quê? Beijinho de Giovana com o Bin. Pois é, o Bin falou que se posiciona naquilo que ele quer e que ele queria ficar com ela, que ele brigou muito com ele, que o Lucas e o Luigi sabiam, que ele não tava pra isso. E ela, por quê? Ele, não, eu não quero confundir as coisas, não quero atrapalhar ninguém, mas sei lá, bate à vontade, vou conhecendo mais, vou me atraindo mais.
Aí ele trovou tanto a Giovana que lá pelas tantas ela cedeu e deu um selinho nele, tá? Ela falou, falei que é só por agora. Só que o Binho ainda propôs que ele e a Giovana ficassem na casa, mas sem falar sobre assuntos de jogo, tá? Como em quem eles vão votar e tal, mas que eles só fossem ficando e tudo mais. Só que daí, terminando o bloco romance, que foi rápido, o pessoal lá do Gnomo começou a lembrar as discussões envolvendo o Davi. E aí o Juninho disse o seguinte, ele é um usão, sempre se coloca de vítima na situação. E a Pitel, ele fica caçando enredo, quando ele vê que ele tá sendo apagado por outras pessoas, ele fica caçando enredo. E o Rodriguinho, e saiu rindo, cara, ele sai rindo, debochando, falando, bate em mim, pode bater. E o Juninho, eu acho que já tá na hora desse maluco ralar. E o Rodriguinho, eu tava do lado e quase dei uma voadora nela. E a Pitel, olha, vamos se acalmar, 35 anos de carreira. E o Rodriguinho, eu voltei pro quarto e falei, por que eu não dei um socão na boca dele? E a Pitel, não é pra dar soco na cara de ninguém. Aí a câmera do quarto foi cortada. Mas olha, essa festa rendeu, né? Bom, eu tô de olho em tudo, tô voltando pra casa e amanhã é claro que vai ter live babado no canal, hoje à noite tem vídeo também, então fica coladinho por aqui porque tem muita informação pra você. Afinal de contas, tudo que acontece tintim por tintim em ordem cronológica é só que eu já contei. Te espero, até mais, tchau, tchau.